Você já teve dificuldade em terminar uma tarefa que demoraria normalmente 90 minutos para finalizar se você se concentrasse totalmente, mas mesmo assim, após 8 horas de trabalho, a tarefa ainda está incompleta ou pendente? Há uma explicação neurocientífica para o porquê disso acontecer e de como resolver essa questão. Por trás das pessoas de maior sucesso do mundo está a habilidade de conseguir chegar regularmente ao estado de fluxo, o que lhes permite ter os cérebros mais produtivos do planeta. Mas o que seria esse estado de fluxo? Quero que você se lembre de alguma vez em que você foi hiperprodutivo e totalmente absorvido pelo que estava fazendo. Por exemplo, quando você estava aprendendo a andar de bicicleta ou tocando uma música no violão, trabalhando em um grande projeto empolgante ou jogando um jogo fantástico de videogame. Todas essas situações podem lhe levar a uma condição onde você está no mais alto nível de concentração, caracterizado por 3 elementos. Primeiro ponto, nesse estado, a pessoa não sofre com as distrações externas. Segundo ponto, não deseja parar de fazer a atividade até finalizar. Terceiro ponto, se sente altamente motivado a continuar executando a tarefa. Quarto ponto, gosta de estar fazendo aquela atividade. Isso é o estado de fluxo, e as maiores realizações da humanidade aconteceram nesse estado. Sam Altman e sua equipe, quando estavam codificando o ChatGPT, é um exemplo. Marie Curie, nas suas pesquisas pioneiras sobre a radioatividade, e Albert Einstein, quando elaborou a teoria da relatividade. Todos eles estavam imersos no estado de fluxo quando criaram os seus grandes trabalhos de vida e mudaram a humanidade para sempre. Ao atingir esse estado, ocorrem mudanças neurofisiológicas, ou seja, através de mudanças na neuroquímica do cérebro, o desempenho de qualquer pessoa é elevado exponencialmente. Tudo bem, então esse fluxo parece que vai resolver todos os seus problemas de produtividade e desempenho máximo em um piscar de olhos, mas não é bem assim. O grande problema é conseguir acessar esse estado. A maioria de nós não consegue fazer isso. É uma habilidade que requer treino para que você possa controlar. E é uma habilidade que está sendo perdida com o passar do tempo, tendo em vista que vivemos em um mundo com cada vez mais distrações. Me diga se você já passou por algo desse tipo. Já são 11h30 da manhã, depois de alguns copos de café, começa a chegar aquela sensação de culpa por procrastinar o que você sabe que deveria estar fazendo. Chega meio-dia, metade do dia já se foi e quase nenhum trabalho foi feito. Isso já aconteceu com você? Tudo bem, é completamente normal. Para evitar esse tipo de situação, primeiro é preciso enfrentar os bloqueadores de fluxo. Se você fosse correr uma maratona, primeiro teria que garantir que não tenha nenhuma lesão que o impeça de fazer isso. É a mesma coisa com o estado de fluxo. Nosso estilo de trabalho atual é totalmente cheio de bloqueadores de fluxo, que são as distrações que impedem que você atinja um alto nível de concentração. Os principais bloqueadores são a distração, a incerteza, o déficit de persistências nas tarefas, etc. A maior fonte de bloqueio de fluxo, como você já deve imaginar, é o seu celular. Para contornar esse problema, a forma mais fácil é usar o fluxo antes do telefone. Significa que você irá olhar o celular
assim que for iniciar as suas atividades, somente para verificar as suas tarefas do dia. Isso leva no máximo 1 minuto. Se você quiser aprender como organizar a sua semana com um sistema de gestão de tarefas, que é o que eu utilizo atualmente, usando apenas o celular, é só clicar no link do comentário fixado neste vídeo. Depois disso, você passará obrigatoriamente 2 horas trabalhando na sua tarefa de maior prioridade. Então, se você chega ao trabalho às 8, irá pegar o celular realmente por volta das 10 horas da manhã, depois de ter focado logo 2 horas ininterruptas na sua prioridade. Claro que isso depende da sua profissão, então adapte à sua realidade. No início, será muito difícil desapegar de um hábito tão enraizado quanto ficar toda hora olhando o celular. Mas se esforce por 1 semana e você verá os resultados do fluxo antes do telefone. Além dos bloqueadores de fluxo, existem os gatilhos de fluxo, que ajudam a pessoa a entrar nesse estado de forma mais fácil. Sem esses gatilhos, fica muito difícil essa tarefa. Os 3 principais gatilhos de fluxo são a meta clara, o feedback imediato e o equilíbrio entre desafio e habilidade. É algo simples quando você entende como funciona. Um exemplo clássico, quando você está jogando videogame. A meta é muito clara, é passar de fase ou vencer o oponente. O feedback é imediato. Dependendo do tipo de jogo, é possível perder ou ganhar, ou passar de fase. A questão é que você tem um feedback imediatamente enquanto está jogando. E o terceiro ponto é o equilíbrio entre desafio e habilidade. Aqui é onde deve-se fugir de 2 coisas, o tédio e o estresse. Se o jogo for muito fácil, você ficará entediado e, se for muito difícil, você ficará estressado. Então, nessas 2 situações, você irá querer parar de jogar. Exatamente por isso que todos os jogos têm um regulador de nível para que o jogador possa escolher entre o modo fácil e o modo difícil. Em um jogo, tudo isso ocorre naturalmente, diferentemente do seu trabalho. O ponto-chave é conseguir aplicar esses conceitos na sua rotina, estimulando o cérebro nesses 3 pontos e conseguindo alcançar com muito mais facilidade o estado de fluxo. Como exemplo, no trabalho, você pode utilizar um sistema de gerenciamento das tarefas da semana, como o que eu utilizo, que pode servir como uma espécie de jogo e, portanto, atender os 3 gatilhos, desde que você saiba como fazer isso. Outro ponto importante: ninguém chega no estado de fluxo sem antes passar pela fase de luta. Essa é a fase mais difícil e que vem antes do fluxo. É a fase onde você começa uma tarefa e o cortisol tenta lhe impedir de continuar. São aqueles minutos iniciais altamente desconfortáveis que o cérebro fica buscando uma distração qualquer. A verdade é que a maioria das pessoas passa a vida toda entrando e saindo dessa fase de luta e não persistem o suficiente até entrar no estado de fluxo. Geralmente, essa fase demora de 10 a até 20 minutos. Então, trabalhe com blocos de tempo de 45 minutos, que lhe darão tempo suficiente para passar da fase de luta e tempo suficiente para trabalhar estando no estado de fluxo. Para superar essa fase inicial com mais facilidade, somente com treino de persistência. Quanto mais persistir na tarefa, mais fácil ela vai ficar com o tempo. Não existe outra forma. Essa é a única maneira possível para aumentar a sua capacidade de atenção em uma única atividade. Quanto mais treinar, mais forte ficará a sua concentração e mais rápido chegará
ao estado de máximo foco. Com o tempo, você irá desenvolver essa habilidade de entrar no fluxo várias vezes, sempre que quiser e precisar. Essa é a habilidade perdida. Lhe garanto que, ao conseguir chegar nesse nível, você estará na frente de 99% das pessoas ao seu redor.